Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 21, e depois capítulo 7, do versículo 20 ao 22. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Amém? Queridos, é lindo a gente perceber que Jesus cumpriu na íntegra tudo aquilo que estava no coração de Deus quando pensou em enviá-lo e quando o enviou. Os profetas já anunciavam, e foram vários que fizeram isso, mas o profeta messiânico, ou seja, aquele que mais profetizou sobre o Messias, sobre Jesus, foi Isaías. E esse texto nos mostra como pano de fundo um dos momentos em que Jesus foi até a sinagoga. A sinagoga era o local onde os judeus estudavam as escrituras sagradas. O templo era o lugar onde eles sacrificavam, prestavam culto. Ali na sinagoga aconteceu algo maravilhoso, porque era comum fazer um rodízio entre as pessoas que estivessem ali, algumas escolhidas a dedo, para lerem as escrituras. E aprove a Deus que Jesus fosse escolhido naquele momento. E de uma forma assim tão transcendente, ele abriu as escrituras justamente num texto, Isaías 61, que falava sobre o seu ministério. Então ele abre naquele texto que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, trazer recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. E finalizou dizendo: para proclamar o ano da graça do Senhor, em algumas versões o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus entrega o rolo ao assistente e senta, e entre as pessoas que estavam perto dele, ele diz assim: hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Se os irmãos olharem, por que Lucas, o evangelista, explica assim de uma forma detalhada esse momento na vida de Jesus, a gente vai perceber que o que aconteceu antes desse momento em que Jesus entrou na sinagoga para ler as escrituras, ele tinha sido batizado e tentado, tinha sido levado ao deserto para ser tentado. O texto imediatamente anterior a esse, no capítulo 4, logo no início, fala da tentação de Jesus no deserto. E o que mais Satanás usou como tentativa de desviar Jesus da sua missão, do seu ministério, que era a propósito de Deus para a sua vida, era com relação à sua identidade. Satanás dizia assim: se tu és o Cristo, ou seja, se tu és o Filho de Deus mesmo, então manda que essas pedras se transformem em pão. E assim ele fez por 3 vezes. E agora a gente vê Jesus saindo do deserto. Ele tinha ido para lá, impelido, conduzido pelo próprio Espírito Santo que estava com ele, por isso também saiu vencedor dali. Ele vai então à sinagoga,
E ali ele abre as Escrituras, e o que Deus manda para ele naquele momento? Uma confirmação acerca de quem ele era, e acerca de sua missão, que era o propósito de Deus para a sua vida. Mais adiante, a gente foi no capítulo 7, e a gente viu que no início do ministério de Jesus, havia dúvidas, inclusive do seu próprio precursor. Os discípulos de João Batista não tinham certeza acerca de quem Jesus era. João Batista, que tinha preparado o caminho para o Senhor, e o livro do profeta Isaías fala sobre isso, voz do que clama pelo deserto, preparai o caminho do Senhor, as veredas, falando sobre João Batista, e João Batista veio antes de Jesus, fazendo isso, cumprindo também o seu propósito de Deus e a sua missão. Então, no texto do capítulo 7, a gente vê os discípulos de João Batista indo até Jesus, dizendo: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E aí, naquele momento, Jesus curou muitas pessoas, diz Lucas, justamente para que aqueles discípulos que levaram aquela dúvida, pudessem voltar sem nenhuma dúvida acerca de quem era Jesus, a identidade do Cristo. E ele diz assim: vá então a João e diga para eles o que vocês viram e ouviram acontecer aqui. E mais uma vez ele cita as Escrituras. Muitas coisas me chamam a atenção nesses momentos iniciais do ministério de Jesus. A partir mesmo da palavra ministério, que no latim vem de minister, que significa servir ou serviço. E esta palavra no latim incorpora um comparativo minor, que significa o menor. O ministério de Jesus foi cumprido à risca, na exatidão do que a própria palavra concebe em seu significado, e deixando exemplo assim para os seus discípulos e para nós hoje que constituímos a sua igreja. Então Jesus fez questão de começar o seu ministério, o seu serviço, entre as pessoas que se encontravam alijadas na sociedade, ou seja, completamente discriminadas, completamente esquecidas. E o profeta Isaías já falava que dentro do propósito de Deus para a vida de Jesus, era que todas as pessoas pudessem ouvir a pregação das boas novas. Todas as pessoas teriam acesso àquilo que era a mensagem de Deus através do Salvador. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que aquilo que coube ao Senhor, Jesus, ele fez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: tende vós o mesmo sentimento ou pensamento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, abriu mão de estar nesta posição de Deus, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus cumpriu o seu ministério na íntegra, para que você pudéssemos ser alcançados hoje. Se nós olharmos para o ministério de Jesus, a Bíblia fala sobre 3 grandes ênfases. A primeira delas foi o ensino, a segunda, a pregação, que era uma forma de ensinar, mas um pouco diferente para quem entende disso. A terceira maneira foi através dos milagres, seja por cura, seja por libertação dos cativos. Mas, além dessas 3 coisas que o evangelista Mateus fala no capítulo 4, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias que estavam entre o povo. Uma das coisas que marcou o ministério de Jesus foi a oposição. E isso não está escrito exatamente com palavras como ensino, pregação e milagres, mas ao longo de todo o ministério de Jesus, ele enfrentou dificuldades entre os judeus, aqueles que já deveriam estar esperando a vinda do seu Senhor e Salvador. E João, o apóstolo, disse no seu evangelho: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João faz questão de registrar essa rejeição que Jesus teve, principalmente por parte dos judeus. E aí, irmãos, eu percebo que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus hoje,
lidamos muito pouco com a rejeição que temos ou que sofremos por parte da sociedade, até por conta do país livre em que nós vivemos, mas infelizmente nós lidamos com algo que nos faz sermos comuns aos judeus no tempo de Jesus. O problema não é a rejeição que sofremos pelo nome de Cristo aqui. O problema é a rejeição que nós temos oferecido ao nome de Cristo. E aí não pensem, irmãos, que só quem não é cristão que rejeita Cristo. Quem não é cristão tem uma rejeição quase que integral. Mas às vezes, até mesmo nos âmbitos eclesiásticos, como a igreja do Senhor Jesus, existe rejeição. E é importante nesse momento de Natal a gente pensar como que nós estamos recebendo o nosso Salvador. Se o nosso sentimento, se o nosso coração tem recebido com alegria, a cada manhã que se desponta, a gente tem buscado qual é a missão do Senhor para nós naquele dia? Ou será que nas nossas decisões, nas nossas atitudes, o que nós temos demonstrado é rejeição pelo Senhor? Não pense que se um dia você foi batizado, não pense que porque você está hoje, por exemplo, numa igreja cristã, o seu coração pertence completamente a Jesus. Isso não é verdade. Existe um quê de rejeição da nossa parte, irmãos, o qual nós precisamos nos preocupar. Jesus passou por momentos assim. Ele teve que lidar com pessoas a quem ele amava, a quem ele dedicava tempo, a quem ele dedicava amor, carinho, ensinando, pregando, curando. E muitas dessas pessoas o rejeitaram. A gente pensa que todas as pessoas que foram curadas por Jesus foram salvas, receberam salvação, mas não foi assim. E muitas vezes nós estamos agindo assim, irmãos, não querendo nos comprometer. Eu queria refletir rapidamente com os irmãos sobre este aspecto do ministério de Jesus na nossa vida, o que isso afeta a nossa vida e como a nossa vida se permite ser moldada diretamente por aquilo que era missão e propósito do Senhor. Primeiramente, a gente percebe que Jesus não desprezava ninguém. Ele tinha essa missão especial de pregar de uma maneira mais dedicada, inclusive aqueles que já estavam sendo discriminados, fosse por pobreza, fosse por deficiência física, e a gente precisa compreender a cultura judaica, de que quem era pobre, de uma certa forma, estava sendo reprovado por Deus. Esse era o conceito do judaísmo, como é até os dias de hoje. Por um outro lado, uma pessoa que era deficiente físico, era considerado amaldiçoado por Deus. Então havia uma camada da sociedade que estava completamente alijada, desprezada. E foi justamente por esta camada que Jesus começou o seu ministério. Até mesmo porque eu entendo, irmãos, que a nossa condição humana, física, material, emocional, ela vai denotar em nós e através das nossas atitudes o quanto nós estamos desejosos por ver o mover de Deus através de Jesus na nossa vida. Ou seja, quanto mais carente nós estamos das coisas materiais, na maioria das vezes, são essas necessidades que nós temos que nos movem a buscarmos o nosso Deus. Isso fez com que Jesus fosse muito abraçado entre os pobres e muito desprezado entre os ricos. Mas nem por isso ele deixou de pregar a palavra a todos. Se os irmãos olharem o texto de Lucas 4:18, o que o profeta Isaías tinha dito e que Jesus leu na sinagoga, começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E a comprovação disso a gente vê no capítulo 6, versículo 17, diz assim: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados. Então não havia só uma necessidade de cura, havia entre aquelas pessoas gente que queria ouvir Jesus. E isso era de uma certa forma uma consolação para o Senhor Jesus. Diz o texto que os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Isso tudo era de uma certa forma uma comprovação de que Jesus era o Cristo enviado por Deus.
Mas no versículo 20 de Lucas 6, Jesus olha para os seus discípulos naquele momento em que estava curando, pregando, e ele diz assim: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Aparentemente, parece que Jesus também está discriminando os ricos e dizendo que o reino de Deus era para os pobres. Não era isso. Até porque na mensagem de Jesus, que contrariava o judaísmo, o que estabelecia essa relação de pertencimento entre uma pessoa e o reino de Deus não estava nem um pouquinho associado àquilo que ele tinha por bens materiais. Estava associado à sua fé, estava associado ao seu zelo por aquilo que era a palavra de Deus. E aí eu paro e pergunto aos irmãos: será que nós temos trazido no nosso jeito de pensar e de agir algumas marcas que podem nos caracterizar como gente que pertence ao reino do Senhor? Não é o fato, volto a dizer, de você ter sido batizado um dia, não é o fato de você ter seu nome no hall de membros de uma igreja cristã que vai determinar que você pertence ao reino de Deus, ao reino do Senhor Jesus. De uma certa forma, a gente vê que o ministério de Jesus atraía as pessoas. Alguns tinham seus interesses apenas físicos e materiais, mas havia também interesse espiritual e na vida eterna de algumas pessoas que compunham aquela multidão. Eu creio, irmãos, que a igreja evangélica hoje, nós nos inserimos dentro desse contexto, ela precisa voltar mais a sua visão para as questões espirituais, para esses valores do reino de Deus que vêm até nós por intermédio de Jesus Cristo. Vida eterna precisa ser algo, irmãos, que tenha um peso fundamental na nossa caminhada cristã. Tem muita gente querendo o reino de Cristo porque acha que vão ter prosperidade financeira, acha que Jesus vai resolver os seus problemas, procuram a Cristo porque estão com causas na justiça, porque estão com problemas familiares em casa. Irmãos, tudo isso é motivo para nós procurarmos a Cristo, mas não pode ser a única motivação que move os nossos corações. Jesus faz questão de mostrar nas Escrituras e de viver isso. O reino dos céus precisa ser desejado e valorizado por nós, irmãos. O estilo de vida cristã é um estilo bonito, que nos traz alegria, até porque é movido pelo Espírito Santo. Mas o estilo de vida cristã aqui na terra é simplesmente um prenúncio do estilo de vida que nós teremos nos céus. Nosso coração não pode estar preso as coisas terrenas, as coisas daqui. O que te espera após essa vida aqui? Essa pergunta moveu corações de muitas pessoas a Jesus. Bastava Jesus se revelar como um profeta, como um homem de Deus, e muitas pessoas naquele tempo procuravam Jesus para saber sobre isso. Os filósofos carregavam consigo esta questão. A palavra logos do grego, ela tinha esse significado da palavra, tradução do logos, que religava o ser humano ao seu Criador. Hoje, de uma certa forma, a gente continua crendo que a palavra de Deus nos religa ao nosso Criador, mas sobretudo porque a palavra de Deus revela Jesus, e Jesus é o verbo vivo, ou seja, a palavra que indica a ação que nos religa a Deus. Então a gente olha Jesus pregando a todos, sem discriminar ninguém. E nós? Será que nós temos nos discriminado? O que tem levado você a procurar Deus ou rejeitar Deus? Jesus fala com os samaritanos, eram os rejeitados pelos judeus. E aí a gente vê Jesus falando com aquela mulher samaritana em Sicar. A gente vê Jesus curando 10 leprosos e dizer, olha, por que somente esse voltou? E Jesus faz questão de dizer, esse único que voltou para agradecer era samaritano. Aqueles que eram desprezados pelos judeus, Jesus os acolheu. Jesus fala com gentios, fala com romanos, fala com gregos. A gente vê Jesus curando o servo do centurião em Cafarnaum. Aquela mulher cirofenícia que tinha uma filha possessa, Jesus foi até ela, Jesus libertou a filha dela.
Jesus visitou a casa de publicanos, que mesmo sendo judeus eram discriminados, considerados corruptos. Jesus foi à casa de Zaqueu, levou salvação até ele. Jesus chamou Mateus, que era Levi, um publicano, para compor o seu quadro de discípulos. Essa mensagem do Natal, irmãos, ela precisa entrar na nossa mente, no nosso coração, nos levando a olhar para as pessoas, independente de quem elas são, independente da situação em que elas vivem, independente daquilo que nós pensamos sobre elas. Se há uma das mensagens que mais me fascina no Natal, depois da salvação que veio a nós, é a inclusão expressa na missão que Deus deu a Jesus e o papel que ele cumpriu aqui. E essa mensagem do Natal, ela precisa ser vivida hoje pela Igreja do Senhor. A questão, irmãos, está hoje no nosso coração, na nossa maneira de olhar para as pessoas, na nossa maneira de compartilhar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso sentimento, o nosso coração, ou seja, tudo que nós temos. Não importa o que, seja aquilo que o outro está necessitando, a gente precisa crer que não vai fazer falta a nós, seja dinheiro, seja tempo, seja atenção. Irmãos, já pararam para pensar no que seria o Natal hoje, na perspectiva humana, se não fosse o comércio? Será que seria tristeza para muita gente, para muitas crianças, o fato de não receberem presentes? Compreenda, irmãos, que a gente passa de largo no verdadeiro sentido do que é o Natal. Mais importante do que o presente é estar presente, e muitas vezes a gente tem deixado de estar presente na vida de tantas pessoas. Eu fico pensando naqueles pais, naqueles avós, que estão a mendigar a visita de um filho, de um neto, uma atenção, uma palavra, um sorriso. E quantas vezes nós temos dito não? Agora pare e pense comigo se isso é ou não é uma forma de rejeitarmos a Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos. No ministério de Jesus, a gente via autoridade, poder e oração. Se nós queremos aprender alguma coisa com Jesus, ou seja, se a síntese da Bíblia é Jesus, e nós precisamos viver como Jesus, Jesus é o Filho de Deus que foi dado a nós para revelar Deus de uma maneira completa, perfeita. Basta ler Jesus, você não precisa ler mais nada para conhecer Deus. Será que nós temos tido essa vida de autoridade, poder e oração? E aliás, eu poderia inverter essa ordem, porque não há autoridade, nem há poder, se não houver vida de oração. Como anda a nossa vida de oração? Eu queria tirar aqui alguns exemplos para os irmãos, que mostram que Jesus tinha autoridade, Jesus tinha poder, mas sobretudo Jesus tinha vida de oração. Esse capítulo 4 de Lucas que nós lemos, ele diz assim: ele também me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos e libertar os oprimidos. E aqui a gente vê duas dimensões de cura: a cura física e a segunda dimensão na cura espiritual, que é a libertação. Com relação à cura física, eu não preciso dizer, irmãos, que a nossa fé precisa estar firmada num Jesus que cura até os dias de hoje. Mas com relação à vida espiritual, ou seja, essa dimensão que muito influencia o nosso ser, nós precisamos crer que se Jesus veio para nos libertar, ou seja, dar liberdade aos cativos, e aí ele fala que isso é na dimensão espiritual, se Jesus veio para cumprir esse papel, é porque há na humanidade muitas pessoas que se encontram prisioneiras espiritualmente falando. Jesus não está falando simplesmente de cativeiros emocionais, como o desejo de vingança, a mágoa, a dor, os traumas emocionais. Não, aqui está falando de influência maligna, aqui está falando de influência demoníaca. O próprio evangelista Lucas, ele traz na sua narrativa, no capítulo 13, quando Jesus entra na sinagoga, ele encontra ali uma mulher que tinha um espírito maligno que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada de forma que não podia olhar para cima, não podia endireitar-se. E com uma simples oração,
aquele espírito maligno sai daquela mulher e ela fica boa. Imagina isso, irmãos. Então, como que nós temos tratado esta questão na nossa vida? Porque, irmãos, depois que Jesus está cumprindo o seu papel, ele olha para os seus discípulos, ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse mesmo poder que fazia com que Jesus pudesse curar as pessoas, libertá-las, ele está agora disponível à igreja do Senhor, a nós hoje. Agora cabe à igreja do Senhor fazer o que Jesus fazia, procurar o que Jesus procurava fazer. Não são poucos os textos na palavra de Deus que mostram que Jesus era um homem de oração. Quantas pessoas têm conseguido dar prioridade à oração? Você está passando por um problema enorme, e aí você vai dormir com aquele problema. Quantas pessoas abrem mão de dormir e vão orar, e conseguem passar a noite toda orando? Jesus fez isso, não foi uma nem duas vezes. A gente precisa, irmãos, compreender a dimensão do ministério de Jesus e aplicá-la na nossa vida. Terceira e última reflexão que eu quero trazer para os irmãos é que o ministério de Jesus era pautado pela compaixão e pela graça. E compaixão não só pelas necessidades físicas e materiais das pessoas, mas também compaixão pela necessidade de salvação e de vida eterna. Eu vejo aquele momento maravilhoso em que Jesus sai do barco e se depara com uma grande multidão. Está lá em Marcos capítulo 6. Jesus, vendo aquela multidão, sentiu compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aqui não está se referindo ao pastor de um rebanho como esse, está se referindo a si mesmo, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele via aquela multidão sem um norte, sem um rumo. Ele via aquela multidão sem uma esperança, sem uma motivação real no viver. Irmãos, tudo isso é Jesus quem traz a nós. O ano novo está se aproximando. Eu acho muito interessante que o Natal, esse dia que a gente comemora o Natal, ser próximo à virada do ano, porque são duas coisas que se correlacionam entre si. A gente deseja um feliz ano novo, mas não há como você ter um feliz ano novo sem a pessoa e a presença de Jesus na sua vida. Não há como você ter um feliz ano novo se você não viver um Natal todos os dias na sua vida. Jesus teve compaixão. O que é compaixão, irmãos? Compaixão é você sentir a dor do outro, como se tivesse em você mesmo. Será que nós temos buscado isso? A gente quer que Deus tenha misericórdia de nós, a gente quer que Deus tenha compaixão de nós, mas nós pouco temos tido disposição para demonstrar essa compaixão pelas outras pessoas, as causas dos outros. E até mesmo dentro da nossa própria família, a gente tem visto pessoas precisando desse norte, precisando de Jesus, o maior bem, o melhor presente que a gente pode dar para alguém, e a gente tem se negado a falar. Preste atenção nos 3 detalhes que Jesus leu nas Escrituras lá na sinagoga. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quem o Espírito Santo habita, então, tem que haver unção para pregar boas novas a todos, inclusive aos pobres, que não haja discriminação por ninguém. Ele disse: o Espírito Santo me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Ou seja, nós precisamos nos oferecer como canais de bênçãos para as vidas das pessoas, aquelas que estão oprimidas, aquelas que estão precisando de libertação, aquelas que estão precisando ter suas visões recuperadas, irmãos. E se Deus não quiser recuperar a vista material, há uma visão que Ele faz questão de recuperar, que é a visão espiritual das pessoas. Porque sem essa recuperação de visão espiritual, não há como ter vida eterna nos céus com Deus. E aí a última coisa que Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar o ano da graça do Senhor. E essa proclamação do ano da graça do Senhor é que
tem que ser movida pela compaixão. É a proclamação da volta do Senhor Jesus. Se a igreja cristã hoje não viver nessa dimensão, de que o mesmo Cristo que veio, por quem nós comemoramos o Natal, esse mesmo Cristo voltará outra vez, mas voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar com a certeza que estaremos arrolados no hall de membros dessa igreja cristã que o Senhor Jesus vem buscar. Mas aí, irmãos, nós precisamos estar esperando com toda a convicção e fé, como o próprio Senhor Jesus falou na parábola das 10 virgens, como as 5 virgens que estavam lá preparadas, com azeite sobrando, e azeite significava unção, presença do Espírito Santo. As outras 5 que não tinham azeite sobrando, ficaram para trás. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa amadurecer espiritualmente e compreender, não só esses significados que estão por trás do Natal, mas aquilo que é a essência do ministério de Jesus, que entra na nossa vida, que nos transforma e que nos habilita a vivermos eternamente na presença do Pai. Que o Senhor nos abençoe.